Muito boa tarde a todos. A partir de agora está no ar o Rede Verdade do seu sistema Arapuã Band. Hoje com muitas informações. Hoje, quarta-feira, 16 de outubro de 2024. É uma data importante. Chegamos aí num plano do meio, né, para as questões que envolvem o segundo turno das eleições. Né, o segundo turno que será disputado de domingo, que vem há 8 dias. Nós vamos ter uma pauta importante daqui a pouquinho com o doutor Jonathan Pontes, advogado especialista em direito eleitoral, para falar, né, o que ficou de judicialização após o pleito eleitoral e o que ainda não se pode fazer até o próximo dia 27 de outubro, que é a data do segundo turno, para João Pessoa e para Campina Grande. Só 2 cidades aqui do estado, nós teremos o segundo turno. As 2 opções, tanto para Campina quanto para a cidade de João Pessoa, elas deram oportunidade e o segundo turno aconteceu. Lá em Campina Grande, Bruno Cunha Lima disputará contra Johnny Bezerra, ex-secretário de Saúde do Estado. Já aqui em João Pessoa, o atual prefeito Cícero Lucena vai para a reeleição, para a disputa com Marcelo Queiroga. Mas olha, eu tenho informação que na manhã de hoje o governador João Azevedo lançou o programa de aquisição de alimentos e assinou um contrato com 30 cooperativas paraibanas, né, para dar aí maior comodidade à compra de alimentos do governo do estado para chegar até a casa do consumidor paraibano. Azevedo fez o lançamento nesta quarta-feira das compras do programa de aquisição de alimentos estadual da modalidade compra com doação simultânea. Para a secretária Poliana Dutra, é importante a valorização dos agricultores na Paraíba. É um programa 100% financiado pelo governo do estado da Paraíba. Esse programa é um programa que tem um viés federal, mas hoje o governador ele entra com a mesma quantidade de recursos estaduais e disponibiliza um convênio com 32 cooperativas, que aí no campo as pessoas se organizaram, padronizaram o produto e nesse momento o governo compra esses produtos da agricultura familiar, traz para a gente esses alimentos e a gente doa a instituições credenciadas que trabalham com pessoas em situação de vulnerabilidade social. O governo do estado da Paraíba ele assume um perfil de estado empreendedor, porque ele coloca um ambiente favorável a essa produção através do projeto Cooperar. Ele disponibilizou equipamentos, transporte, até mesmo a infraestrutura para que na comunidade conseguisse trazer o alimento da comunidade para a cidade. Isso é importante, tornar um ambiente favorável a essa produção. O governo do estado, através da secretaria responsável, fez questão de engrandecer o trabalho dos agricultores, grandes e pequenas cooperativas que funcionam em todo o estado. A agricultura familiar hoje na Paraíba é um elemento assim de muito recurso na venda, como também na produção junto aos pequenos trabalhadores. Eles se sentem motivados, porque tem a garantia de que plantando tem quem compre e também leva eles a ter condições de vida mais dignas na agricultura familiar. Antigamente se dizia, antigamente não, um tempo muito próximo, se dizia de que a agricultura familiar, ou os assentamentos da Paraíba eram favelas rurais. O que eu discordava e hoje tenho a maior consciência de que os pequenos produtores são os grandes produtores hoje no nosso estado. Na ocasião, foram assinados contratos com 30 cooperativas paraibanas, reforçando a importância e a colaboração entre o estado. Nós temos 900 famílias atendidas, que são em 4 comunidades. Como o movimento SOS Rio Cuiá estava todo legalizado documentalmente e outras entidades não estavam, nós se vimos de entidade mãe, que seria o guarda-chuva das outras entidades que não estavam com esse direito que era garantido documental. O governador falou da importância desses convênios que foram assinados, destacando que no interior do estado há sim grandes produtores que têm contribuído muito para o desenvolvimento da agricultura em todo o estado. É extremamente importante para o governo, é uma felicidade quando a gente tem condições de chegar exatamente naquilo que há de maior riqueza nesse estado, que é a produção, que são os produtores, que são os agricultores, que fornecem alimentos para todos nós. A gente sabe da importância dessa geração de emprego e renda para essas famílias. Então o governo do estado, nessa ação de hoje, está assinando aí, fazendo uma compra de 5 milhões e 100 mil reais de recursos próprios do estado, que juntos com mais os 5 milhões que virão do governo federal, vamos atingir 10 milhões de reais da compra direta com
a produção que é feita hoje em todo o estado da Paraíba. Então, é uma alegria muito grande você ver a qualidade do produto e o que é mais importante, essa qualificação da embalagem, da possibilidade de venda em todas as regiões. Ou seja, isso é um esforço grande do governo, primeiro, para demonstrar que nós acreditamos na Paraíba, nós acreditamos no agricultor familiar e que faz com que essa produção toda chegue, além dos benefícios que chegarão para todas as famílias. Só aqui eu acho que são mais de 2.400 agricultores que serão beneficiados com essa compra, através das cooperativas que são muito organizadas. Então, é assim, uma demonstração clara de que esse programa PAA é um programa muito vivo e que na Paraíba faz uma diferença para mais de 50 mil famílias. Então, para a gente é uma alegria. Com a assinatura desses convênios, o governo do estado proporciona aos agricultores, principalmente dos que fazem parte da agricultura familiar, um momento diferenciado para alavancar ainda mais a economia da Paraíba. Obrigado aí ao Washington Luiz, que foi até a esse evento importante promovido pelo governo do estado, aquisição de alimentos feitos pelo governador do estado, assinatura de mais de 30 contratos feitos pelo governador João Azevedo, dando oportunidade à população paraibana a ter um alimento aí rico, né? Um alimento sem nenhum tipo de agrotóxicos, vindo diretamente do campo. Uma grande iniciativa aí do governo do estado. Olha, nós vamos em conexão direta com a capital federal Brasília, onde o Napoleão de Castro tem informações direto da capital federal. Brasília, né? O Napoleão de Castro tem sempre informação precisa, tem sempre informação trazidas ao lado dos deputados federais e senadores aqui do estado da Paraíba. Federal, com aquilo que a gente vem falando durante toda a semana, Luiz, um esvaziamento em nível de Congresso Nacional da presença de parlamentares. Isso aqui só vai voltar mesmo após o 27 de outubro, o segundo turno das eleições. É lamentável, né, que a gente tenha esse esvaziamento e que os meios digitais, que é por onde tem acontecido as sessões, levem exatamente a essa condição de esvaziamento do debate dos principais temas em nível de Brasil. Por aqui, Luiz, só líderes partidários e com muitos interesses próprios, o que é discutindo já a perspectiva de formação de blocos para as eleições das mesas diretoras da Câmara e também do Senado. Muitos encontros, muitas reuniões. Ontem, inclusive, o secretário de Estado de São Paulo e presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, esteve em Brasília, participou de várias reuniões, teve almoço com parlamentares do Senado. O PSD, que saiu como o maior partido na eleição municipal, na eleição de prefeitos, quer avançar em cargos importantes nas duas mesas diretoras, tanto da Câmara como também do Senado Federal. E o Congresso Brasileiro recebe o P20, parlamentos do grupo do G20, na primeira semana de novembro. Entre os dias 6 e 8 de novembro, o Congresso Brasileiro recebe a 10ª reunião dos presidentes dos parlamentos do G20, grupo formado pelas maiores economias do mundo, mais o Parlamento Europeu e a União Africana. Chamado de P20, o grupo de parlamentos foi criado em 2010 com o objetivo de envolver os parlamentares nas discussões do G20, de modo a fortalecer a colaboração global e a aplicação dos acordos internacionais que foram propostos pelos grupos de países. O tema do encontro dos chefes de parlamentos dos G20 deste ano, aqui em Brasília, será Parlamentos por um Mundo Justo e um Planeta Sustentável. E vai acontecer aqui na sede do Congresso Nacional. São as informações de Brasília, exclusivo para o Rede Verdade, Napoleão de Castro. Um abraço, Napoleão. Obrigado aí pelas informações trazidas direto da capital federal, Brasília. Brasília ainda não voltou, de fato, à sua normalidade, como traz o Napoleão, só a partir do dia 27, o dia da eleição do segundo turno, no dia seguinte, no dia 28, mas, de fato, a partir do dia 29, onde tudo já começa a acontecer em Brasília, só começa a partir da terça-feira. Segunda-feira é um dia de muito ajuste aí de Brasília. Terça-feira é o dia em que os parlamentares, principalmente da Paraíba, eles retornam à capital federal. Olha, vamos iniciar a partir de agora a entrevista com o advogado eleitoral, especialista em advocacia eleitoral, o doutor Jonathan Pontes vai conversar conosco a partir de agora, nosso convidado de hoje. Doutor Jonathan, satisfação tê-lo conosco no Rede Verdade dessa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Rudinei. Boa tarde a todos que nos assistem no programa Rede Verdade. É um prazer estar aqui
faltando poucos dias para o segundo turno. Segundo turno esse, Rodinei, que vai acontecer em 51 cidades. Agora, em 2024, 51 cidades no Brasil vão para o segundo turno, incluindo 15 capitais. No Nordeste, nós temos 4, né? Fortaleza, Natal, João Pessoa e Aracaju. E ainda, fora as cidades que são capitais, dentro das cidades que estão de fora das capitais, Campina Grande é uma delas inseridas, né? Exatamente. Na Paraíba, a possibilidade de segundo turno, ela foi 100%. Foi Campina e João Pessoa, que a legislação preconiza. Para haver segundo turno, são necessários 200 mil eleitores inscritos. Nós temos aqui no vizinho estado de Pernambuco 2 cidades do interior, Olinda e Paulista, que terão o segundo turno. A capital Recife já resolveu a situação no primeiro turno. Doutor Jonatas, nós debatíamos isso, tanto na TV quanto no rádio, falando sobre o que fica após o pleito. Na grande maioria das cidades, o país, e tratando principalmente de Paraíba, são 223 municípios no nosso estado, 221 já resolveram a questão eleitoral. 2 cidades ficaram, João Pessoa e Campina Grande, para o segundo turno. Mas essas que já resolveram, essas 221 cidades, muitas questões eleitorais ficaram para ser julgadas, principalmente aquelas que vieram de candidato para candidato, quanto daquelas de eleitores que praticaram delitos nas eleições, sejam pela internet ou seja agressões físicas ou coisa parecida, que ficaram para ser julgadas posteriormente. Como é que se dá esse momento pós-pleito nessas cidades que já resolveram em relação às questões de ter escolhido o seu prefeito ou prefeita? Muito bem observado, Rodinei. É uma questão muito importante porque agora a Justiça Eleitoral vai se debruçar não só sobre os eleitos, especialmente também para os não eleitos. Por quê? Porque após o processo de registro de candidatura, que era um processo judicial, iria conferir as condições de elegibilidade, se o cidadão tinha partido político, se era filiado, se ele tinha domicílio eleitoral, se ele estava com ficha limpa, não tinha condenações, enfim. Uma série de requisitos foram conferidos e existem ainda alguns candidatos que estão com registro sob júdice, ou esperando o julgamento do TRE aqui na Paraíba, em João Pessoa, no segundo grau, ou no TSE em Brasília. Isso é uma outra discussão. Após o registro, nós entramos agora numa fase que é a prestação de contas eleitorais. É um outro processo. Já teve a prestação de contas parcial e os candidatos eleitos e não eleitos têm até o dia 5 de novembro para apresentar as suas receitas e as suas despesas perante a Justiça Eleitoral. E aí a Justiça Eleitoral vai analisar e vai julgar as contas. Eu reafirmo que o candidato que tem as contas julgadas, ele vai ter 3 resultados possíveis. Ou as contas vão ser aprovadas, integralmente ou com ressalvas, ou as contas vão ser reprovadas, por alguma irregularidade, combinação de multa, etc. E a pior das consequências, é quando o candidato tem a situação de contas não prestadas. Isso atrapalha muito a vida. Você que está nos assistindo, procure o advogado do seu partido, procure o contador, porque há uma consequência muito grave. Por exemplo, você fica com o título suspenso. Isso vale para candidatos a prefeito e a vereador também? E a vice-prefeito. Os 3 vão ter que ter as contas apresentadas. E aí tem que ter cuidado para que as contas não sejam julgadas não prestadas. Esse é o pior cenário. Isso acontece, doutor Jonas, eu já vi muitas oportunidades onde pessoas, por exemplo, candidatos a vereador, disputam a eleição, os que tiveram muitos votos, mas não chegaram, e os que tiveram poucos votos. Muitos deles acham que perdeu a eleição, tá ok, vamos aqui ajeitar a mala e voltar a trabalhar. Mas esquecem de fazer a prestação de contas mesmo que tenham perdido as eleições. Muitos deles ficaram impedidos em eleições seguintes de serem candidatos por falta de prestação de contas. O senhor acredita que nesses casos isso acontece mais com aqueles candidatos que perdem as eleições e tentam disputar na próxima? É verdade. Muitas vezes, eu chamo a atenção para isso, o candidato que perdeu, antes de fazer as malas, ele pensa que está tudo bem, porque ele entregou os recibos, enfim, ele acha que já foi cumprida a sua missão. Entretanto, a Justiça exige, a legislação exige uma série de requisitos. A medida tem que ser física, tem que ser entregue pelo sistema, de forma eletrônica, mas também física. Tem que ter, por exemplo, um advogado com procuração nos autos para assinar aquela prestação de contas. Tem que ter um contador inscrito no Conselho Regional de Contabilidade também que assine. São requisitos formais que muitas vezes ele pensa que cumpriu e esquece. Aí qual é a consequência? Você falou muito bem, nós temos alguns colegas da imprensa e outras figuras que não sabiam disso. Quando foram ser candidatos agora, é uma das consequências, é uma das punições, das sanções. Você fica sem a quitação eleitoral na próxima legislatura toda. E aí ela persiste se você não regularizar. Passa 4 anos, 8, 12. Enquanto você não apresenta finalmente as contas, você fica inelegível, por assim dizer. Isso é um debate que vai ser travado. Agora, o debate que fica muito mais também tenso, especialmente após o fim das eleições, porque nasce um novo prazo, Rodinei. Do dia da eleição
eu cito o exemplo de Campina Grande e de João Pessoa, que terão segundo turno, as coligações podem ajuizar uma ação chamada AIGE, que é Ação de Investigação Judicial Eleitoral, para investigar algum ilícito, alguma compra de voto, alguma irregularidade, enfim. E o prazo para interposição dessa ação é até a diplomação, que vai acontecer lá em dezembro. Então, mesmo após as eleições, além de várias prestações de contas de candidatos eleitos e não eleitos a vereador, prefeito e a vice, nós teremos também o julgamento dessas AIGs. Será matéria, será pauta da imprensa. As audiências, as testemunhas, os interrogatórios, toda aquela novela que a gente já viu em outras eleições. Então quer dizer que até o dia da diplomação, ninguém está de fato garantido que não pode haver em curso nenhuma ação judicial eleitoral contra ele. Então, ainda até então, não receba o diploma, ainda não está seguro no cargo. É verdade, é possível que haja essas ações, dependendo do caso concreto, obviamente. Doutor Jonatas, a partir de agora, nós comentávamos sobre isso também, e era uma dúvida de muitas pessoas, em relação a como vai se configurar aqueles atos de eleitores, né, até mesmo de cabos eleitorais, pessoas próximas a políticos, que passaram do ponto nas redes sociais. Não há uma legislação direta para a internet nas eleições, mas a lei brasileira, ela termina cabendo para esses casos de pessoas que cometem injúrias, difamação contra outras nas redes sociais ou também para com candidatos. Como é que se julga, como é que vai ser julgada essas questões pós-pleito? Muito bem também observado, Vinei. Vejam bem, a lei eleitoral, o nosso Código Eleitoral, que é a nossa baliza principal, é de 1965 e ao longo do tempo ele sofreu atualizações. Em 97 nós tivemos uma lei federal que está em vigor, que é a Lei 9.504/97, que é a Lei Geral das Eleições. E além dessas legislações, o TSE edita resoluções. Esse ano ele editou uma sobre a internet, sobre fake news, sobre a propaganda. Então ele estabeleceu os valores de multas. Atenção você que está em casa, nós estamos ainda durante o segundo turno. Evite a divulgação de fake news, evite a postagem do conteúdo ofensivo. O que acontece? Se o candidato prejudicado ele se sentiu ofendido, ele pode lhe representar, vou colocar umas aspas, do ponto de vista civil, representação civil eleitoral, onde vai ser aplicada uma multa pela justiça. E é um processo rápido, muito célebre. Ao mesmo tempo, se o candidato quiser, e se a assessoria jurídica também fizer isso, e tem feito, a gente tem acompanhado, há uma representação criminal. Porque agora, por ser de fato eleitor e também candidato, há a questão da conotação eleitoral. Existe o crime eleitoral, de caluniar o candidato, de fazer propaganda negativa sobre ele. Então, a justiça já tem recebido diversas denúncias nesse sentido, já tem aplicado multas pesadas para aqueles e aquelas que estão, por exemplo, ofendendo um candidato ou fazendo uma pesquisa fraudulenta, uma pesquisa mentirosa, uma enquete, um grupo de WhatsApp, no seu próprio Instagram pessoal. Tem que ter esses cuidados redobrados, principalmente nessa reta final das eleições. Baseado nessas situações, doutor Jonatas, o Tribunal Regional Eleitoral ele tem uma celeridade maior nos casos que envolvem as eleições do que em outros demais casos da questão civil, da questão criminal. É possível que todos esses casos sejam julgados até o próximo dia 27 ou, pela sua experiência, esses casos, muitos deles ficarão para julgamentos após o dia do segundo turno? Eles vão ficar após, pelo volume, né? Porque nós estamos tratando de eleições municipais e, portanto, ainda tem processos pendentes, tanto dos registros de candidatura, como eu disse, são menos processos, mas também agora de todas as prestações de contas dos candidatos eleitos e não eleitos. Então não há tempo hábil para o julgamento ocorrer antes das eleições do segundo turno. Embora esses processos de representação eleitoral e das representações criminais eleitorais, eles vão tramitar mais rápido. Por quê? Porque os prazos também são menores. Você tem uma violação na internet, por exemplo, você tem até 24 horas para poder representar, 48 horas para poder apresentar a defesa, enfim. Os prazos são diminutos, são reduzidos, e por isso que tramita muito mais rápido. E ao passo, aí eu tenho que frisar isso também de forma muito contundente. Quando você recebe uma multa da Justiça Eleitoral, você não paga essa multa, você tem duas consequências. A primeira, seu CPF está negativado na dívida ativa da União. Você fica devendo ao governo federal, à União Federal. E, além disso, você fica impedido de assumir um concurso público. Você fica sem um requisito, também ser candidato, que é o requisito da quitação eleitoral. Você não fica quite com a justiça enquanto não pagar aquela multa. Você Verdade condenado. Que uma multa eleitoral, a justiça pode ir lá e sequestrar o valor da conta corrente do cidadão? É possível, sim, através de uma ação de execução, uma ação de cumprimento patrocinada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. A única exceção é o seu salário para sobrevivência, mas outros
subsídios, contas correntes, bens, carros, motos, veículos automotores, bens imóveis também são suscetíveis de execução, de penhora. Tem pessoas reclamando que foram notificadas, mas não ficaram sabendo da notificação. Quando já tiveram conhecimento, já tinha sido condenado pela Justiça Eleitoral. Como é que funciona isso nos bastidores? É uma tese de defesa, que é a ausência de citação válida, mas na Justiça Eleitoral ela é admitida através do WhatsApp, através do e-mail, através da publicação no mural eletrônico. Então, tem que ver, analisar o caso concreto. Se você que está nos assistindo, aconteceu isso com você, de não ter sido notificado, procure um advogado que vai lhe orientar em relação a isso. Agora, via de regra, a Justiça não comete esse erro. Ela notifica, ela dá o prazo para a justificativa, dá o prazo para a defesa e só na sequência é que aplica a devida sanção. Rede Verdade de hoje está conversando com o doutor Jonathan Pontes, advogado eleitoral. E por falar em eleição, termina dia 27, mas 2026, que temos as eleições para governador, para presidente, senador, deputado federal e estadual, parece que já começou de forma antecipada aqui no estado da Paraíba, como é já uma coisa de praxe no nosso estado. Hoje, o governador João Azevedo, nesse evento que nós trouxemos há momentos atrás, ele foi questionado sobre o posicionamento de algumas parlamentares, eu falo algumas porque são mulheres, algumas parlamentares do partido PP, no caso da doutora Paula, da cidade de Cajazeiras, e a doutora Jane Panta, que é deputada pelo PP também, e esposa do prefeito da cidade de Santa Rita, Emerson Panta, e ambas estão apresentando queixas em relação a tratamentos que receberam durante as eleições. O governador João Azevedo comentou sobre o tema da possibilidade delas ficarem ou não no bloco situacionista do governo do estado. As deputadas fazem parte de partidos que estão na base do governo. Nós temos um projeto para 26. Isso é um problema que cada partido vai ter que resolver. Se fica no projeto ou se não fica no projeto. Não é uma decisão pessoal, eu não posso obrigar ninguém a caminhar junto com quem quer que seja. Cada um faz as suas escolhas. E, logicamente, isso será discutido e deve ser discutido internamente no próprio partido a qual as deputadas pertencem. Para um estado que tem partidos grandes como o nosso, o PSB fez 69 prefeitos. Nós tínhamos disputas com partidos aliados em vários municípios, em vários. Alguns nós vencemos, outros nós perdemos. Faz parte da democracia. É isso que aconteceu. Agora, nós também sabemos que temos um projeto para 26. E se alguém achar que o projeto de 26 é menos importante do que a eleição municipal, aí eu não posso fazer nada. É caminho de cada um. Eu não estou preocupado. O senhor teria praticado perseguição lá em Santa Rita, teria cobrado convênio? Eu nunca fiz perseguição a quem quer que seja. Se você olhar aqui, até os maiores adversários meus, prefeitos, receberam investimentos. Agora, é muito fácil dizer que em 22 votou em mim, quando na verdade não se mexeu uma palha em Santa Rita para se ter voto. Então é bom a gente entender como é que as coisas acontecem, para depois não se vir com um discurso fácil. Eu não tenho o menor problema com relação a isso. Não tenho o menor problema. Não faço perseguição a município nenhum. Os 223 municípios da Paraíba receberam investimentos nossos. Municípios que têm adversários ferrenhos foram beneficiados com enormes investimentos na Paraíba toda. Quem precisa das ações é o povo, não é prefeito, não. É contundente do governador do estado da Paraíba, João Azevedo, quando questionado sobre o posicionamento, principalmente sobre a cidade de Santa Rita, o governador colocou em xeque até o posicionamento de ter apoiado de fato ou não, ter dado ajuda ou não à reeleição dele em 2022 do grupo do prefeito Emerson Panta lá na cidade de Santa Rita. Isso vai dar muito o que falar na política daqui para frente. E sobre a questão da permanência ou não do PP na base, o governador fez aí ponderações dizendo que se tiverem interesse de permanecer, né, que permaneçam, mas também deixou o projeto acima de qualquer tipo de divergência, ou seja, colocando em xeque, dizendo que se não tiverem interesse de permanecer, que não permaneçam. Olha, vamos a um breve intervalo comercial, voltamos já já. Após o intervalo comercial, o retorno da conversa com o doutor Jonathan Pontes, advogado eleitoral, vai conversar com a gente sobre as questões que envolvem o segundo turno das eleições em João Pessoa e em Campina Grande. Nós voltamos já já.